3 motivos pelo qual eu não sou evangélico, parte 2. O segundo motivo pelo qual eu não sou evangélico, ele é até bem simples. É o seguinte, eu tinha uma situação que foi assim, a minha mãe teve rubéola na gravidez da minha primeira irmã, Luciana. E ela nasceu com deficiência. Ela nasceu deficiente. Ela tinha o cérebro de uma criança assim de. Acho que nem de um ano, acho que de uma criança de 6 meses. A vida inteira. A rubéola na gravidez gera alguns problemas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a minha irmã foi tentar fazer uma cirurgia, ela não enxergava. Ela tinha que ir pra pai, ela quebrava tudo em casa. A minha mãe tinha muita dificuldade para limpar ela, que tinha que enfiar uma mangueira, vocês sabem qual parte que é, para poder, por causa das fezes, ela sujava tudo, ela se mordia, tudo. Minha mãe chorava, minha mãe sofria muito por causa dessa situação. E isso, desde criança, uma vez ela me pegou, quase que ela me matou, ela não conseguia me soltar, ela me segurava, né? E assim, ela sorria às vezes, parecia uma criança de 6 meses, gente, era isso, um bebezinho. E minha tia me ensinou que se eu puxasse esse dedo, ela soltaria a mão. Então assim, eu tinha muito medo dela. Tinha muito medo da minha irmã mais velha. E aquilo eu não entendia. Eu juro pra vocês que eu não entendia isso. Por quê? Porque é ela e não eu. Eu não entendia. E uma vez eu perguntei na igreja evangélica, por que isso? Aí ela falou assim, porque Deus quis. São vontade de Deus, desígnios. E outra coisa, é mistério de Deus. Essa coisa que a minha avó falava, que a igreja católica fala que é mistério, que celebrava a missa em latim, de costa pro público. Eu nunca aceitei que uma coisa tinha que ser misteriosa. O mistério da Santíssima Trindade, o mistério do Espírito Santo, isso é mistério, isso não pode falar. Por que que não? Eu nunca aceitei isso. Hoje, porque eu sou luciferiano, eu entendo por que que eu nunca aceitei o não como resposta e nunca aceitei as coisas que não fazia sentido pra mim. Eu desde criança eu questionei as coisas. Eu questionei o fato por que o dinossauro não está na Bíblia. Questionei isso com a professora de ensino religioso. Questionava por que a irmã dela ensinava que o homem veio dos macacos aí. E por que ela fala que Deus criou, tenta o criacionismo e a evolução, né, o evolucionismo. Então, assim, eu já tinha essas dúvidas desde criança. Eu não aceitava o que estava sendo dito ali. Eu participava muito das reuniões de São Vicente de Paulo. Eu acompanhava meu avô em Maricida do Norte, acompanhava ele também em Campinas, em Valinhos, sabe, nas transmissões da Rede Vida. Meu avô era uma pessoa que, cara, foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida, assim. Eu choro quando eu lembro dele, de verdade. Esse homem, se existe um céu, ele mereceu mais do que qualquer pessoa que eu conheci nessa vida. Então, e minha avó também, mas meu avô, ele tava assim, num patamar assim, bem superior. Minha avó é muito boa, a segunda melhor pessoa que eu já conheci na minha vida, mas a minha avó ainda guarda alguns ressentimentos, algumas mágoas, que ela não consegue perdoar. Meu avô não tinha isso. Então assim, ele me criou como um filho, e eu sei que a espiritualidade colocou ele para me ajudar a ter parte da bondade que eu tenho hoje. É graças a eles. E também de não roubar, de não fazer coisa errada, foi que eu aprendi com eles todos os dias. O exemplo deles, mais do que ensinamentos, exemplos, os exemplos. Não adianta você falar pro seu filho para ele ser feliz se você é infeliz. Seja feliz e o seu filho provavelmente pegará a vibração da felicidade. Mas só de falar do que ele vive. Mas voltando ao assunto, eu nunca aceitei o fato de que a minha irmã nasceu deficiente e eu não. Ou por que ela nasceu deficiente? Essa questão dessa régua, vamos colocar assim, porque não tem uma régua aqui, mas eu queria falar da régua. Essa régua nunca bateu na minha cabeça. Por que que nasce gente pobre, gente rica, gente mais bonita, gente feia, gente de raças diferentes? Por que isso? Eu vi tanta criança que sofreu na escola de bullying, entendeu? Por causa da cor da pele. Vocês não têm ideia, porque a pessoa era gordinha, que a pessoa usava óculos. Por que isso? Por que crianças nasciam com uma doença rara, morriam? Pessoas tão pobres que eu via.
entendeu? Não tinham o que comer. Para que isso? Pela crença evangélica, isso não faz sentido, porque Deus quis. Porque Deus quis, é essa a resposta que eu ouvi do meu pastor. E sem contar, gente, que eu lembrava de outra vida. Então, assim, eu nunca tinha pisado num centro espírita, kardecista, mas todo mundo falava que eu era espírita. Assim, na igreja evangélica eles falavam, você é espírita, porque os obsessores conversavam comigo, né? Quando eles incorporavam nas pessoas, quando eu fazia oração. E hoje eu sei que é porque eu tenho uma patente para poder fazer isso, mas essa questão de que você que tudo porque Deus quis, entendeu? Não faz sentido, a não ser que existiam outras vidas. Outra coisa também, tem um menino que ele chamava Leandro, esse menino, esse rapaz, ele tinha uma menina, uma filha, ele morreu queimado no viaduto, perto de onde eu morava, na Vila Esperança Santos Dumont. Ele estava dormindo num colchão, o colchão pegou fogo e ele morreu. O Leandro teve infinitas chances e possibilidades de aceitar Jesus, vamos colocar assim, ele aceitou várias vezes. Mas por final ele estava metido na droga, no crack e na bebida. Esse crack estragou a vida de muita gente. E o que acontece? Pela crença evangélica, se o Leandro não pediu perdão naquele último minuto, ele iria para o inferno. Não importa se ele tivesse vivido a vida tudo errado. Mas aí eu pergunto, pela crença evangélica, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Se ele é onisciente pela crença evangélica, ele deveria saber o que ia acontecer com o Leandro antes do Leandro nascer. Porque já é sempre falado, antes de você nascer, eu já te escolhi, não sei o que, tem uma missão na sua vida. Pronto. Já sabia que o Leandro, pelo livre-arbítrio, todas as escolhas levariam ele àquele momento. Tudo que ele escolheu levaria. Então ele pararia no tal do inferno, que é eterno. Gente, outra coisa que não entra na minha cabeça. Como é que você vai ser julgado numa vida? Às vezes a pessoa viveu 20 anos, 15 anos. Durante uma eternidade ela vai viver no inferno, se ela escolheu errado. Ou no céu. Mas assim, no inferno, a maioria vai para lá. Então eu pergunto, para que criar o ser humano? Se o meu filho fosse o Hitler, o Lázaro, alguém que faria muito mal. Se eu soubesse que eu teria ele, eu sabia que tu vai ter um filho com aquela mulher que vai ser o Hitler. Vai ser o... Ó, os barulhos, tá vendo? Ó, as entidades vivem fazendo barulho, os espíritos, né? Se você vier aqui na sua casa, aqui, você tem que se acostumar. Então assim, por que eu fugiria daquela pessoa se eu soubesse o futuro, né? Eu não seria bobo. Agora, para que Deus, a sua infinita sabedoria, vai criar um ser humano sabendo de todas as escolhas dele, que levaria ele igual o Hitler, por exemplo, igual tantos outros, tantas pessoas aí, né, sabe, que fez dano, destruição na vida? Para quê? Para quê? Deixa essa pessoa nascer. Você está entendendo? Para que ter acesso a tanto conhecimento, tanto poder? Para causar Mussolini, por exemplo. Então, assim, eu pergunto para vocês, a não ser que esses espíritos, essas pessoas, tivessem outras possibilidades, e eu lembrava de outras vidas. Então, a segunda coisa, que eu, pelo motivo pelo qual eu não sou evangélico, porque eu não acredito que só se vive uma vida. Não acredito que você terá só uma chance. Também não acredito que a maioria das pessoas vai para o inferno e que aquilo é eterno. Para mim é temporário. Então, esse é o motivo 2 pelo qual no motivo 1 eu não acredito na delação premiada. Segundo motivo, eu não acredito que nessa régua, a não ser que tenha tido outra vida. Você não soube valorizar a sua riqueza, você tem que vir pobre. Se a pessoa tem preconceito com pessoas de outra raça, de outra cor, você tem que vir daquela raça, outra cor. Teve preconceitos com homossexuais, tem que vir homossexual para você entender isso. Então eu acho que tudo é compensado. Por quê, Anderson? Porque todos nós somos um. Você só vai entender a dor do outro se você viver a vida, viver essa vida do outro. E numa vida a gente sabe que não tem condição de ser isso. E para que criar filhos se você quer ruim, você amaria seu filho e daria outra chance se você tivesse essa condição? Por que Deus não faria isso? Ou a força criadora de tudo isso todo. Bom, gente, gratidão a todo mundo. E curta o canal, compartilhe esse vídeo aí se você gostou.